Olá pessoal, para quem não me conhece, sou a Ana. Eu tenho esse canal e aqui eu falo sobre golpes virtuais, também falo sobre relacionamentos virtuais e trago aqui também casos criminais. Esses casos criminais são todos voltados aqui ao nosso nicho, que é o Oriente Médio e afins. Hoje nós vamos mais uma vez para um caso criminal, nós vamos para a Índia. Hoje nós vamos contar a história de uma fisioterapeuta de 26 anos. Esse caso foi um caso que deu muita repercussão na Índia e no mundo todo, que é o caso da Jyoti Singh Pandey, uma fisioterapeuta de 26 anos. Essa garota, ela era de família humilde. Essa família eram pai, mãe, 2 irmãos e a Jyoti. Ela estudou bastante, ela sempre estudou em escolas públicas. Chegou um determinado tempo no qual o pai e a mãe tinham que trabalhar numa dupla jornada para poder arcar com a faculdade dela. Por quê? Ela queria muito trabalhar nessa área da medicina. Então, o que foi que acontece? Os pais venderam um terreno que eles tinham. E na Índia, para quem não sabe, as mulheres, quem paga o dote não é o homem, é a família da mulher. A Jyoti tinha o dote, o dinheiro guardado para pagar o dote. Ela conseguiu convencer os pais a pegar esse dinheiro e o dinheiro desse terreno e investir nos estudos dela. Com tudo isso, os pais conseguiram formar essa garota. Com todos esses perrengues, eles tendo que trabalhar em uma dupla jornada, os pais conseguiram formar essa menina. Depois de formada, ela fazia estágio, ela estudava à noite e ela também trabalhava em uma... Lá na Índia, eles têm um costume dos call centers, então ela também trabalhava em um call center. Só que ela tinha em algumas... o que eu pesquisei foi que era um amigo, em outros meios diziam que era um namorado. Determinado dia, mais precisamente no dia 16 de dezembro do ano de 2012, ela com esse rapaz chamado Awindra foram para o cinema, foram passear, foram para o cinema assistir o filme As Aventuras de Pi. Chegando no cinema, lancharam, terminou o filme em torno de 9h da noite. Então, como eles não tinham carro, eles teriam que voltar de alguma forma para casa. Eles foram para uma parada lá esperar uma condução. Chegando nessa parada, eles conseguiram fretado, um ônibus lá fretado. Quando eles entraram dentro desse ônibus, só tinha o motorista e mais 5 homens, não tinha nenhuma mulher. Só que como ainda era cedo, assim, cedo entre aspas, como muita gente ainda não sabe, a Índia é o 4º país mais perigoso do mundo para mulheres, principalmente com os casos de abusos coletivos, que a gente sabe que e como tava só esses caras dentro do ônibus, foi que aconteceu. Esse motorista, vendo que esse rapaz entrou com essa moça dentro do ônibus, ele pegou esse ônibus e mudou a rota. Eles começaram a ir por uma rota totalmente diferente que era do normal. O rapaz, o Awindra, vendo aquilo ali, achou aquilo estranho, foi até o motorista reclamar. Olha, senhor motorista, o que está acontecendo? Por que a rota está diferente? Eu não estou reconhecendo essa rota. Quando ele fez isso, esses 5 homens que estavam dentro desse fretado, desse ônibus, começaram a caçoar dele, começaram a rir. Nesse momento, eles começaram a bater nele, a chutar ele, bateram nele de todas as formas. Dentro desse ônibus, não se sabe como chegou dentro desse ônibus, tinha uma barra de ferro. Então, ele deu uma pancada muito forte com essa barra de ferro na cabeça do rapaz, do Awindra, que ele desmaiou. Então, esses 6 homens ficaram dentro desse ônibus com essa garota, a Jyoti. O que se sabe é que, quando ele desmaiou, eles pegaram essa garota, levaram para o final do ônibus e a abusaram dela. Todos eles, repetidamente. Todos os 6, inclusive o motorista.
Um desses homens era um menor de idade, então eram 5 adultos e um menor de idade. Eles abusaram dessa garota de todas as formas, repetidamente, várias e várias vezes. E não satisfeitos, eles pegaram aquela barra de ferro que eles bateram no Awindra, que inclusive esta barra de ferro estava enferrujada, e introduziram na garota. Com isso, ela teve perfuração dos órgãos internos das suas genitais, ela foi toda perfurada. Foi um dos casos mais terríveis que aconteceu na Índia. Não satisfeito em ter feito tudo isso com o casal, esses 6 homens pegaram os 2 nus e jogaram na via, no meio da rua. O Awindra conta que ele acordou pelado, nu, com ela agonizando no meio da rua. E começaram a pedir socorro, pedir que as pessoas o ajudassem. Isso era cedo da noite, 9h30, 10 horas. Ninguém queria ajudar. Ele conta que ninguém queria ajudar. E eles pedindo socorro. Quando uma pessoa viu que realmente o caso era grave, porque ela desfaleceu, foi que chamaram a polícia, chamaram os primeiros socorros e eles foram levados para um hospital, o Awindra e a Jyoti. O Awindra conseguiu se recuperar e ele foi contar à polícia o que tinha acontecido, porque queriam saber o que tinha acontecido, que eles tinham sido encontrados daquela forma. Ele contou com detalhes, com riqueza de detalhes, o que tinha acontecido com ele. Ele não sabia o que tinha acontecido com ela, porque ele ficou desmaiado. O Awindra desmaiou, ele não sabe o que aconteceu com ela. Ela ficou internada, ela ficou em estado gravíssimo. Tanto o estado dela estava tão grave que ela teve que ser transferida para um outro hospital, porque os médicos não tinham o que fazer. Fizeram várias cirurgias nela para reconstruir os seus órgãos internos. Inclusive tiveram que tirar o útero dela, porque foi todo perfurado. E 13 dias depois ela veio a óbito. A Jyoti faleceu por conta desse abuso horrendo no qual ela passou dentro desse ônibus. Esses caras todos foram identificados. A polícia conseguiu identificar eles, inclusive o motorista, o menor de idade e os 4 vagabundos. Eles foram presos, todos os 6 foram presos. E um deles, se eu não me engano, o motorista, ainda teve a pachorra e a cara de pau de dizer que a culpa foi da Jyoti, que ela estava tarde da noite dentro de um ônibus. Pasmem aí. A Índia, como muita gente ou sabe ou não sabe, é o 4º país mais perigoso para mulheres, no qual acontecem muitos casos de abusos coletivos. Tanto que por conta desse caso da Jyoti, foi que a Índia, como se eu posso dizer aqui, ela deixou mais rígidas as leis a favor, quer dizer, as leis que punem abusadores. E a partir do ano de 2013, pessoas que forem constatadas que são abusadores, elas são punidas com a pena capital. Dentre esses 6, o menor de idade, ele não pôde ser punido com a pena capital, porque na Índia existe uma lei que a punição é tipo no Brasil. O menor infrator, ele vai para uma clínica de menores infratores. Os outros 5 foram condenados à pena capital, que é a morte. Um deles, o motorista, quando ele estava preso, a família alega que ele foi abusado várias e muitas vezes pelos outros presos que não aceitavam o que ele tinha feito. E um determinado dia, quando a polícia foi entregar o seu alimento, ele estava morto. Só que a família não acredita que a família acredita que alguém dentro da cadeia tirou a vida dele. Então, só puderam ser condenados à morte os 4 acusados, os 4 bandidos. O menor não foi, um faleceu, então os 4 foram condenados. Eu vou ler aqui para vocês e vocês vão entender um pouco. Os 5 sobreviventes, no caso acusados, foram julgados pela justiça indiana no mesmo ano. Para os 4 maiores de idade, a sentença foi proferida em setembro do ano de 2013.
e os condenou à pena de morte com base em mais de 10 acusações. O juiz fez questão de aplicar uma punição dura, principalmente para responder aos questionamentos da população, e em sentença afirmou que todos eles mereciam pena de morte. Os condenados recorreram da sentença, mas em maio deste ano, a Suprema Corte Indiana manteve a condenação e determinou que a pena de morte fosse aplicada para todos os 4. Eu não vou falar o nome deles aqui por conta de ser nomes indianos, então é muito difícil de falar. Mas a gente sabe, são os acusados. Eles foram para o corredor da morte. Enquanto isso, o menor de idade foi direto para um tribunal juvenil, do qual eu já tinha falado lá. Ele cumpriu por um tempo e depois foi solto. No dia 22 de janeiro do ano de 2020, os 4 acusados foram, a gente já sabe, foram enforcados, né? Que foi a pena máxima, a pena capital. A Índia, ainda hoje, no ano de 2022, ainda é um país muito perigoso para mulheres. Depois desse caso que aconteceu com essa garota, a Índia tentou fazer com que essas leis fossem mais rígidas, principalmente a favor das mulheres. Inclusive, a Índia também é um dos países no qual existem mais casos de abortos de meninas. Ai, Ana, mas a Índia não se pode. Exatamente. Na Índia, as mulheres não podem saber o sexo dos bebês, exatamente para coibir isso aqui e prevenir com que as mães abortem suas filhas. Na Índia não pode, é proibido as mães fazer aquele teste de ultrassom e o médico contar o sexo do bebê. E também por conta desse negócio aqui, porque nessa época aqui, a Índia deu uma reviravolta por conta desse caso. Esse caso aqui passou em todas as mídias no mundo, inclusive até a Netflix tem um filme com isso aqui. Se vocês quiserem, eu posso pesquisar e coloco aqui nos comentários. Eu vou pesquisar o nome da série que tem na Netflix, que foi sobre esse caso aqui da Jyoti. E a partir desse caso aí foi que a Índia endureceu, né? E trata esse tipo de gente, essas pessoas que cometem esse delito dessa forma. Eles são condenados à pena capital. Esse foi o nosso caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, quer dizer, gostado sim, né? Não tem como se gostar de uma aberração dessa, infelizmente, mas eu quero trazer sim esses casos aqui. Eu acho que a gente tem que contar isso aqui sim. A Índia, ainda no ano de 2022, é muito perigosa para as mulheres, todos nós sabemos. Nós também sabemos que muitas brasileiras querem sair do Brasil e se arriscar para se socar lá nas Índias, atrás dos indianos. Então eu vou trazer sim esses casos aqui para o meu canal. Inclusive, por conta desse vídeo, eu também vou trazer um convidado, que é um rapaz, um brasileiro. Esse brasileiro, ele é casado com uma mulher indiana, só que ela não é hindu, ela é cristã, ela é indiana mesmo, só que ela é cristã. Então eu vou trazer ele aqui pro canal para a gente debater também sobre esse assunto, de como anda esse assunto lá na Índia. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Se inscrevam aqui no nosso canal. Tem muita gente que tá aqui, que vem pentelhar aqui, mas que não está inscrito. Curtam os nossos vídeos, compartilhem. E tem uma outra coisa também. Nós também temos um Instagram, que é o Instagram Desmascarando Golpistas. Então, quem ainda não me conhece, eu posto fotos minhas lá. Eu vou começar a contar como é a minha vida aqui em Portugal, que muita gente, algumas pessoas me conhecem, mas a maioria não sabem quem eu sou, que eu cheguei aqui agora. Então, lá no Instagram Desmascarando Golpistas, eu vou estar lá todos os dias, eu vou postar stories, eu vou mostrar as minhas viagens, eu gosto sempre de viajar, então eu vou sempre estar lá. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês curtam, que vocês compartilhem. Isso aqui merece ser compartilhado, querendo ou não. A gente tem que debater isso aqui sim, a gente tem que falar sobre isso aqui, principalmente nós mulheres. Até mais.